Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta. Dor, inchaço nas pernas e uma estética nada favorável são alguns dos sintomas das varizes. Hoje conversaremos com a cirurgiã vascular, doutora Lívia Lira, que acaba de inaugurar sua clínica em Belo Horizonte, sobre as principais causas das varizes e também sobre as novidades em tratamentos. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Silvânia. Eu que agradeço. É um prazer a gente poder dedicar esse tempo aqui para falar de um problema que acomete uma grande parte da população brasileira, seja Sim. homens ou mulheres, não é isso? Sim. As varizes é um problema muito prevalente, especialmente entre as mulheres. E as mulheres são campeãs, então. Campeãs, sem dúvida. Algum motivo especial para serem elas? Sim. Na verdade, as varizes elas são causadas por uma tendência genética. É hereditário, é uma tendência genética. E essa tendência genética ela pode ser aumentada e disparada a depender de fatores externos. E os hormônios estão muito associados a esse aumento do quadro clínico das varizes. Então, a mulher que usa anticoncepcional ou que está em período gestacional tem esse aumento do quadro clínico. Então, isso está associado à maior prevalência nas mulheres. Mas os homens também podem apresentar. Sim. Só que, no caso dos homens, em geral, o homem posterga um pouco a procura da assistência médica. Então, quando o quadro chega em nós, em geral, é um quadro um pouco mais sintomático e avançado. Por que aconteceria isso? Talvez pelo fato da estética incomodar menos o homem? Exatamente. Era o ponto onde eu ia chegar. Que eu recebo muitos pacientes, mulheres também, principalmente na realidade com queixa estética, mas com queixas de sintomas também. Não é uma queixa estética isolada. Em geral, é uma queixa estética que vem associado, que seja a um desconforto e queimação na região onde estão os vasinhos. Perfeito. E, em geral, o homem não tem essa queixa estética. Apesar disso ter mudado nos últimos anos, e eu recebo também pacientes, homens com queixa estética. Às vezes, não na perna, mas queixa estética de vasos no nariz, por exemplo. Sim. Então, os homens têm tido um cuidado, uma vaidade mais acentuada nos últimos tempos. A queixa estética não é a única, né? O paciente chega com outras queixas. Quais seriam elas? Principalmente dor, peso, cansaço, queimação, cãibra. E esses sintomas, em geral, pioram ao final do dia. Melhora quando tem elevação do membro. O paciente chega em casa, em geral, tem necessidade de deitar e pôr a perna para cima. Piora no calor também, então no verão o sintoma é exacerbado também. Então interfere numa qualidade de vida mesmo pelos sintomas. E nos casos mais graves pode evoluir para alteração na pele, escurecimento da pele, mudança do aspecto da pele, fica uma pele mais grossa mesmo, pode evoluir com úlcera, feridas na perna, e até trombose. Sim. Né? E qual é o melhor momento para se procurar um médico? O aparecimento das varizes, na hora que perceber que visualmente, e os sintomas também. Então, se o paciente tem qualquer desconforto, então, de cansaço nas pernas, né, ou essa questão estética, né, de uma veia aparecer, né, né, de forma escura, então já é um primeiro sintoma para poder procurar o angiologista. Exatamente. Às vezes vai aparecer só o vasinho e aquilo não ser um incômodo estético, mas principalmente se vier associado a sintomas, é importante procurar atendimento. E como que é essa conduta clínica? Aí você recebe o paciente, é feito algum exame? Como que vocês conduzem? Então, o paciente, a primeira consulta, eu falo que é para uma primeira avaliação para definição de um plano de tratamento. Então, pela avaliação clínica, eu consigo avaliar os sintomas do paciente, se tem sintoma associado ou se é simplesmente uma queixa estética. E a partir da avaliação clínica, eu uso um aparelho de realidade aumentada, que eu consigo visualizar melhor as veias que estão próximo à pele, mas que a olho nu eu não consigo visualizar. É como se fosse até um scanner, né? Que eu já vi lá no seu consultório apresentando. Você consegue ver a veia por baixo da pele. Até 1 centímetro da pele. Antigamente a gente usava somente então o fleboscópio. Então é em tempo real, assim, tempo real. Que você já passa o diagnóstico para o paciente. É um exame feito no seu consultório. Na mesma consulta. Esse é
uma grande tendência, na realidade, na cirurgia vascular, no tratamento de varizes, é que o próprio cirurgião vascular, o angiologista, avalie o paciente e faça todos os exames necessários para a definição de um plano de tratamento. Então, depois dessa avaliação... Isso você diz dentro da própria clínica? Dentro da própria clínica. Na primeira consulta é possível fazer isso tudo. Faz a avaliação clínica, o exame físico usando a realidade aumentada e, se necessário, a depender do que foi observado nesse primeiro momento, já pode ser feito duplex scan, que é o ultrassom das veias, que a gente consegue avaliar as safenas, se tem algum sinal de trombose ou trombose antiga. Nossa, existe um ganho de tempo e de comodidade gigante, né? Poder fazer isso tudo dentro de uma única estrutura. Muito grande. Então, o paciente já sai com um plano de tratamento desenhado nessa primeira consulta. E, a depender do tratamento, por exemplo, se for um plano de tratamento que vai ser utilizado um laser transdérmico e escleroterapia ou espuma, pode ser feito no mesmo dia. Então, quando a gente pensa em tratamento, né, leigos como somos, a gente sempre pensa ou na cirurgia, a famosa cirurgia da safena, ou na aplicação, né, a injeção de glicose. De glicose. A gente só tem isso de recurso? Não mesmo. Isso é uma mudança que vem ocorrendo nos últimos anos. Hoje a gente tem diferentes técnicas para tratar as varizes e no plano de tratamento é que a gente define qual a técnica que vai ser utilizada. Ou quais. Ou quais. Porque eu já vi que você, às vezes, tem sessão que você usa dois, três recursos, né? Isso. Porque você vai pegando cada tipo de veia, e tratando de uma forma distinta. Porque as telangiectasias são as veias menores que 1 milímetro. Essas que aparecem na face. Isso, são os que popularmente a gente chama de vasinho, aqueles mais fininhos, avermelhados, azulados. Certo. Mas ela é a ponta do iceberg. Em geral, tem uma veia nutridora que enche aquele vasinho que a gente precisa tratar ela também. É por isso que muitos pacientes falam assim, eu tratei, fiz aplicação, mas volta tudo. Às vezes você só faz o laser, que é muito comum, né? Usar em telangiectasia ou aplicação, né? Mas se você não avaliar o que tem por baixo, é aí que a realidade aumentada entra como um grande aliado para um tratamento de uma qualidade superior, mais duradouro, na verdade, é quando a gente consegue tratar essa veia que está embaixo, nutrindo essas telangiectasias. Então, e aí, nessa veia mais calibrosa, quais seriam as opções? O laser transdérmico, associado à escleroterapia. Em geral, a gente... Transdérmico porque ele é invasivo. Não, ele é através da pele. Certo. Ele não é invasivo. Não é? Não, é um laser de Nd:YAG 1064, que tem afinidade pela hemoglobina, que é a substância que está dentro do vaso. Então, o pigmento vermelho puxa o calor do laser. Isso. E aí, a gente faz uma lesão física. E, em seguida, a gente vem com a glicose e faz uma lesão química. A sinergia dos métodos leva a um resultado melhor do que com a aplicação Dá para ter um parâmetro de quantidade de sessões em que esses protocolos são aplicados? Depende muito da quantidade de vasos que o paciente tem. Mas, em geral, 4 sessões, 3 a 4 sessões. O que muda mais é o tamanho da sessão. Ah, entendi. Você tem o porte, né, da sessão. Isso. Pequeno, médio, grande. Isso, o tempo que vai ficar. O nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria só fazer uma pergunta que a gente nem discutiu previamente sobre ela, mas é porque eu vi nas redes sociais falando-se muito, por conta das selfies, dessas veias faciais que ficam em evidência nas fotos. Tem tratamento, doutor? Tem tratamento. Especialmente muitos pacientes não sabem que tem tratamento, aquelas veias que, quando você faz um esforço físico mais acentuado, aquela que fica no meio da testa. Exato, que te divide a face, né? Isso. Tem tratamento. Tem tratamento. Assim, dá para falar algumas possibilidades? O principal é o laser transdérmico. Perfeito. Na face, a gente evita fazer a injeção de qualquer substância. Perfeito. Tá? Então, a tentativa é de fazer isoladamente o laser transdérmico. Mas, a depender do calibre da veia, até o endolaser, que é utilizado para as safenas, pode ser utilizado na face também. Que legal. Obrigada, Lívia. Obrigada foi ótimo conversar com você. Foi uma delícia. Obrigada. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Aguardamos você aqui no próximo domingo.